as almas todas está certa ali, a gente tem um momento de comunhão, mas a igreja não pode ficar despercebida de entender que ela é a igreja. Ela é para fora, ela é para a rua, ela não é para as quatro paredes. Porque senão, irmãos, acaba que se prisionando, sabia? E a pessoa está presa. Aí são outras pessoas que você também tem que ajudar para acordar elas para ela entender, peraí, eu sou igreja de Cristo. E saber como ela vai lidar. E primeiramente era o que? Era o meu trabalho, irmãos. Para nós entendermos, o seu trabalho também você tem que saber, ó. Com todo mundo que chega a você, você tem que saber. Aquele que está devendo aquela vida, você não pode ter medo não, senão você está sem calma de falar. Oh, mas essa vida que você vive não está certo. Essa vida aí, do jeito que você está vivendo, o que acontece? De uma forma tranquila, mas sabendo falar com a pessoa. Você pode confiar. Porque se você virar as costas que a pessoa morrer, você não fala isso com ele. É todos nós, irmãos, que estamos na terra. Aí você não quis falar, ficou tentando poupar ele. Então o que acontece, irmãos? Imagine o ministério de Jesus. Jesus pega e ensina a gente, explica a gente, irmãos. Então naquele momento, o que foi mais difícil para ele é o que? No momento que ele estava transmitindo para eles, algo que eles estavam acostumados, o povo estava acostumado e o povo não quis ouvir aquele discurso. E eu perguntava ao Senhor, mas que de tão duro que tem aqui para esse povo ter saído naquele momento, gente? Né? Não foi igual de João Batista, não fala raça de víbora, né? Falei, Senhor, mas o Senhor não falou tão duro aqui, e o povo ainda saiu para fora. Ah, sabe o que é, irmão? É o momento que você vai explicar para a pessoa, isso aqui está acontecendo na igreja, isso acontece, nós fazemos isso, tem anos que nós estamos fazendo isso, nós fazemos isso, aí chega um pegando e falando que não tem nada. É a maior prova no momento de que a pessoa está aprisionada e não está entendendo. O costume, irmãos. Por isso que nós não podemos nos aprisionar. Costume. O que é costume, irmão? Costume é uma coisa que você vai fazendo aquilo, vai vivendo aquilo, vai andando daquele jeito, vai andando daquela forma. Aí quando tem um ali que está trazendo algo verdadeiramente do céu mesmo para você entender e compreender o que é do céu, o que é mais puro, você acaba pela forma daquele costume, você volta para trás, você quer aquela forma ali. Que foi o momento, aí o Senhor me fez entender como foi difícil aqui para o Senhor falar isso. Aí eu entendi o que o Senhor estava falando nesse momento aqui. Os seus pais comeram o maná e morreram. Olha o que Jesus estava falando, irmãos. Para vocês entenderem como que é as coisas do Senhor e como que é a gente entender quando a gente dá para trazer para uma pessoa que está na porta larga, irmão, você trazer para ele um entendimento ali, sai dessa porta. Ou às vezes pessoa que está aprisionada em pessoas que fazem o que elas vão fazer, você vai seguir o que a pessoa vai fazer, não o que está dentro da Bíblia. Está cheio de gente assim, irmãos. O que a pessoa fala ali, ela faz. Não o que está na Bíblia, nós temos que examinar a Bíblia e entender se está certo, se está na palavra de Deus. Não está na palavra de Deus, não, de acordo com essa pessoa que está ensinando, está ensinando de acordo com a palavra de Deus. Não, verdade, não sabia disso não, está me esclarecendo aqui mesmo, não, está me fazendo entender, meu Deus, está caindo a escama de mim aqui, meu pai, está cheio de pessoas dentro da Deus Amor, dentro da Assembleia, sabia? Que estão cegos, ainda. Porque não entende, e a palavra de Deus, quando você se alimenta do pão, você alimenta do pão vivo, e você vê ali, começa a ter vida mesmo em você, parece que saiu um peso ali, ó, os olhos, a visão começa a alcançar, enxergar mais, você, meu Deus, eu não enxergava dele. É isso que acontece, está cheio de gente que está aprisionado só em igreja, está preso também, sabia? Não está no Evangelho, pessoas com mais de 50 anos, 30 anos, 20 anos na igreja e procurando só o que? Altar ou oportunidades aqui, ó, para as igrejas fora. Tem gente que é aprisionado também em congregar somente em locais assim, não procura saber onde que Deus quer ele. Se Deus quer ele naquele local, se Deus quer ele naquele ambiente, não. É ele que fica escolhendo. Aí fica assim, fica preso também, sabia? Não consegue entender o que é ministério, não consegue aprender, os dons não vai desengavetando, não acontece nada. Aí o Senhor estava me ensinando, irmão.
Estava me explicando o que é isso. Aquilo era um costume que eles tinham já há muito tempo por causa de Moisés, irmãos. Por causa do maná, irmãos. Era o costume que eles haviam já acostumado a viver falando daquilo desde criança. De geração, irmãos, até chegar Jesus, imagina. Falando só do maná, falando só da lei, falando só daquilo. Aí no momento ali que eles estavam, Jesus trouxe uma coisa que tinha geração em geração em geração, irmão. Aonde Jesus entrou, Jesus pegou e fala com eles assim, ó, o maná que os vossos pais comeram, eles comeram e morreram. Olha onde Jesus estava falando, agora imagina eles naquele momento falando assim, o que ele está falando? O que esse cara está dizendo? Está falando dos nossos pais, o costume que estavam. Nossos pais comeu e morreu. Imagina, quando começaram a sair, irmão, porque Jesus entrou em algo ali de geração em geração, ó, anos e anos, ó. Eles viveram falando disso, eles falando dessas coisas, eles falando sempre disso, irmão. Então Jesus Cristo entrou aonde ali eles viviam. Jesus entrou quebrando algo ali que eles estavam acostumados o tempo todo, de geração em geração, de família em família. Não foi fácil para Jesus entrar ali em algo ali que eles estavam habituados, irmão. Eles estavam acostumados. Nós, nossos pais, naquela época, que as passagens já foram mais lindas, né? Dos nossos pais, né? Que eles estavam comendo os maná. Aquela passagem ali. Aí Jesus vai lá e pega e começa a falar isso. Pô, a multidão. Até então estava bom, que Jesus não chegou a falar isso, entendeu? Eu creio que aqui começou a multidão que começou a gritar crucifica. Eu creio que aqui começou a ser levantada essa multidão que começou a apedrejar. Eu creio que foi aqui, ó, que entrou essa multidão que aproximou dos fariseus e não queria saber de Jesus. Eu creio que foi aqui que eles uniram com os fariseus também, ganharam mais força para ajudar a apedrejar, para ajudar a bater, para ajudar a perseguir, para ajudar a machucar Jesus Cristo, por causa do que eles não queriam matar. Mesmo vendo tudo que Jesus estava fazendo, mesmo vendo as maravilhas, os sinais, mas estavam acostumados. É aí que a gente entende, irmão. Costume mata. Costume mata. O costume mata, irmão. A gente viver a palavra de Deus e aquilo que está na palavra de Deus, você ganha vida. Você vai vivendo cada vez mais vivo. Mas se você vive no costume, você vai morrendo, irmão. Jesus estava falando aqui, opa, agora de Moisés, acabou, agora sou eu. Vocês têm que comer o meu pão. Vocês precisam se alimentar do meu pão. Porque se vocês não comerem do meu pão, vocês também vão. Vocês vão viverem mortos. Não adianta e perigoso vocês se unirem também com os fariseus e ajudar a perseguir. Ajudar a apedrejar. Entrar no meio também ali deste povo. Então Jesus estava dizendo para eles naquele momento ali. Então foi algo muito profundo, irmãos, que eles voltaram para trás. Eles foram embora. Eles não queriam mais ir atrás de Jesus, irmão. Imagina como que foi essa multidão depois. Olha o que esse cara está falando, olha aí o que ele está dizendo. Olha aí, isso é um falso profeta, isso aí é um mentiroso. Aí aquela multidão só ganhando força, irmão. Se unirem os fariseus, vocês viram o que ele está falando? Está falando da lei, está falando do nosso Moisés, dos nossos pais. Você viu o que ele está falando? Você viu o que ele está dizendo? Esse cara aí, olha o que ele está dizendo aí. Olha o que ele está falando. Falando dos nossos pais, aí. Falando de Moisés. Aí. Desde nossos princípios nós sabemos, nós conhecemos bastante mesmo que os nossos pais passaram. E vem falar que os nossos pais morreram. Nossos pais não morreram, não. Nossos pais que comeram o maná. Aí Jesus, vossos pais comeram o maná e morreram. Eles não queriam ouvir isso.
costume de geração em geração ali, ouvindo e falando, aprendendo, entendendo desde criança. Eles são ensinados em sinagogas, são ensinados dentro das casas, são ensinados nos templos. Aí Jesus diz isso, imagina, eles viveram essa vida deles todas assim. Aí Jesus falando com eles, não, agora eu vou trazer para vocês o pão da vida, vou trazer para vocês o pão vivo. Mas eles foram embora. Eles foram embora. Não ficaram, porque eles estavam habituados com aquele costume. Eles estavam habituados somente com a lei. Eles estavam habituados. É aí que a gente vai entendendo o começo aqui do Novo Testamento. É aí que a gente vai entendendo aqui o momento aqui que Jesus começou a entrar. Foi aí que nós entendemos cada vez mais a fúria dos fariseus. É aí que a gente vai entendendo mais ali, eles armando mais ainda para apedrejar Jesus, para perseguir Jesus, para matar Jesus, porque Jesus Cristo veio trazer para eles um ensinamento vivo.